Hoje nós conversamos com o pré-candidato ao Executivo de Pato Branco, líder do DEM na Câmara de Pato Branco, o Carlinhos Antônio Palazzo. Boa tarde, Palazzo, tudo bem? Boa tarde, Marcilei, tudo bem? Satisfação Tudo. conversar contigo. Igualmente. Palazzo, eu gostaria que você me falasse um pouquinho o porquê colocar seu nome como pré-candidato e como que você chegou nesse entendimento. Bom, eu comecei na vida pública em 1992, na Câmara Municipal. Depois, na sequência, teve um outro mandato, já 2 mandatos na sequência, sendo que o terceiro deles, como suplente, não fiquei o mandato todo, foi uma parte do mandato, 1 ano. E no mandato anterior a esse, o pai foi vereador e, em função disso, tive um acompanhamento também da questão da Câmara, e esse agora também, 2017 para cá. Nesse meio tempo, perdão, eu fui chefe de gabinete da prefeitura e fiz assessoria na prefeitura, essa relação institucional com a Câmara de Vereadores. E nesse período também eu fazia parte na prefeitura municipal de um trabalho em relação à legislação do município. Nesse período nós fizemos a Lei Geral do Transporte, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o Plano Diretor do município, dentre outras legislações que são importantes. E isso fez com que desse um conhecimento em relação à legislação municipal. Aí também nesse período de 2009 para cá, quando eu iniciei no ramo imobiliário como corretor de imóveis, a instalação de uma imobiliária no município, e na sequência depois iniciando na construção civil também com construtora, nós passamos também a ter esse contato, essa experiência com a gestão privada também, né? Que inclusive é bem difícil, bem complicado em função dessa carga tributária no Brasil, que é complicado. Então, e a minha formação profissional é técnico em agropecuária, né, corretor de imóveis e bacharel em direito. Tudo isso fez com que nós chegássemos a essa conclusão ainda em 2017 de disputar a eleição de 2020. Para isso, eu venho desde 2017 me preparando para essa eleição, me preparando em vários aspectos, né? Seja na questão da legislação municipal, seja na questão da estrutura organizacional do município, seja na questão de gestão das políticas públicas, como que as ferramentas de gestão das contas municipais, da política educacional, da política de saúde, enfim, todas as demais áreas do desenvolvimento econômico do município, desenvolvimento social do município, o conhecimento geográfico da cidade, o conhecimento da realidade por qual passam os moradores dos bairros, os empresários, o agricultor. Então, todo esse conhecimento nesse período, mais o conhecimento desde 92 para cá na questão eleitoral e política do município, é o que deu essa possibilidade de apresentarmos para a sociedade esse ano, Marcilei, propostas capazes de atender às demandas visando a solução dos nossos problemas, que nós temos vários, inclusive, no município, e também dar uma resposta no sentido de planejamento do município para os próximos anos. Nós queremos dar uma contribuição para o município, um mandato de 4 anos, sem reeleição, um mandato estritamente técnico, né? Preparando a cidade também para o futuro. É evidente que nós viemos de uma gestão muito boa do prefeito Zucchi, e muitas coisas boas precisam ter continuidade, e nós faremos isso, assim como muitas coisas que precisam de algumas correções de rumo, que é normal em qualquer gestão pública. Nós, devido a esse conhecimento de todo esse tempo, entendemos que temos condições também de contribuir com o município nesse aspecto. Então, foram essas situações mais ou menos assim, Marcilei, que nos fizeram, né, que nós definíssemos isso ainda em 2017, de se preparar para disputar o pleito desse ano. E essa é a motivação que nos faz encarar, então, essa disputa desse pleito desse ano. Acredito eu que quando em 17 você pensou em ser pré-candidato ao executivo, não se sonhava, né? Até porque não se figurava essa situação da pandemia que a gente vive hoje. Mas é mais difícil ser um pré-candidato ao executivo ou quando você pensava em ser candidato a vereador nesse momento? Como se pensa? São situações distintas, né, Marcilei, pela questão do perfil, né, de atuação
dos dois entes públicos, né? O legislador, ele tem uma função mais específica, né? Que é aquela questão da legislação municipal, da fiscalização dos atos do executivo, e também o contato teu com a população acaba sendo mais próximo, no sentido de receber mais cobranças, né? Mais demandas. Uhum. Enquanto que o ente público, o gestor municipal, ele tem uma responsabilidade muito maior. Ele não tem que levar para alguém resolver um problema. Ele é que tem que resolver aquele problema. Então, a responsabilidade dele é muito maior. Ele não é obrigado a entender de todas as áreas das políticas públicas, mas tem o dever de colocar pessoas competentes, capazes de conduzir com excelência aquela determinada pasta. Mas a responsabilidade é do prefeito. O gestor tem essa responsabilidade. Então, é fundamental que ele tenha esse conhecimento interno de gestão pública, que ele tenha esse conhecimento das demandas, dos problemas da cidade e que ele saiba os caminhos das soluções. Muitas vezes esse caminho não é da prefeitura, não é ela que vai resolver, mas o prefeito tem o dever de saber o caminho que leve a essa solução. Então, principalmente essas são as questões que mais diferenciam, né? Agora, desde 2017, por que a gente vem se preparando? Justamente porque Pato Branco é uma cidade que já tem uma certa qualidade de vida, já tem um patamar de qualidade de vida bem avançado, e já faz com que o gestor público tenha o desafio que é manter esse nível ou melhorar ainda mais, mas com alguns problemas que é decorrentes dos últimas décadas, principalmente, os últimos anos, vamos colocar dessa forma. Quais são, Marcelo? A questão, primeira delas, nós estamos gastando 1/3 do nosso orçamento, dos recursos livres, com a saúde. Nós deveríamos gastar em torno de 15% do nosso orçamento em saúde. Estamos gastando acima de 30%. Estamos gastando mais em saúde do que em educação, sendo que, constitucionalmente falando, nós deveríamos gastar 25% em educação e 15% em saúde. Esse binômio está invertido. Então, o nosso grande desafio nos próximos anos é equacionarmos esse orçamento de forma que nós consigamos manter e melhorar o atendimento na saúde, né? E reduzir esse valor orçamentário gasto na saúde para que nós possamos ter mais recursos para gastar na educação, no meio ambiente, no desenvolvimento econômico, na agricultura, na ação social e em outras áreas, né? Mas para isso nós precisamos gerir esse orçamento nosso que está hoje comprometido já quase que em sua totalidade. Então esse é um dos grandes desafios que nós temos. Mas veja bem também, Marcilei, nós temos um desafio que surgiu agora, né, eu acredito ter mencionado nesse aspecto também a questão da pandemia, né, que é algo que não se previa antes. Então, a pandemia, a queda da arrecadação é um outro desafio que nós deveremos enfrentar no próximo ano, e também alguns gargalos. Veja bem, nós não podemos mais, em 2020, conviver com mães reclamando, Marcilei, que não tem vaga numa creche para deixar seu filho, né? Nós estamos tirando mães do mercado de trabalho porque não tem vagas nas creches para seus filhos. Nós temos alguns problemas, veja bem, 2020 nós estamos com quedas de energia elétrica semanalmente no município, sem contar os prejuízos gerados aos agricultores, produtores de leite e de frango, e também as indústrias que querem crescer, querem implantar, querem instalar uma nova máquina, por exemplo, mas a Copel não tem capacidade de fornecer mais energia elétrica. Isso é absurdo, em pleno 2020, estando nós aqui a pouco mais de 300 quilômetros da maior usina hidrelétrica do mundo. Outra questão, não podemos mais conviver com o nosso patobranquense convivendo com falta de água, né, toda semana, pagando pelo ar na rede. Nós não podemos mais aceitar que nós tenhamos que conviver com um cadeião, um barril de pólvora no centro da cidade. Nós temos vários desafios, nós temos que gerar emprego a partir de janeiro, com investimento forte do poder público, Marcilei, para enfrentar esse número crescente de desemprego em Pato Branco e no Brasil, evidentemente, mas nós temos que agora traçar uma política pública eficiente para atender essa população que está à margem do emprego, que estava empregada até ontem. Essa é uma demanda nova que nós teremos que também enfrentar a partir de janeiro. Temos que incentivar quem produz, quem gera emprego no município, para que ele continue gerando empregos, para que ele retorne aquelas vagas de emprego que tinha antes e que agora, infelizmente, pela pandemia, acabaram fechando essas vagas e aumentou o desemprego.
Então, para finalizar, os desafios, Marcilei, a partir de janeiro serão enormes, né? E isso vai exigir ainda mais do prefeito, do gestor de janeiro, que ele tenha conhecimento, que ele tenha temperamento sereno, que ele tenha governabilidade e diálogo, pacificando a cidade para buscar as soluções. Não é momento de briga, não é momento de desavença e nem será em janeiro. Será momento de paz na cidade, de união entre as lideranças, entre o setor produtivo e o setor público, para que em conjunto nós consigamos fornecer um ambiente favorável à geração de emprego e crescimento econômico em Pato Branco. Você deu aí uma linha do que você acredita para uma gestão pública, principalmente numa retomada em 2021. A gente já vem sentindo aí uma queda de arrecadação no município de Pato Branco. Como o município, principalmente, deve tomar como estratégia para voltar a essa arrecadação, até mesmo pensando que o serviço público não tem uma grande dificuldade posteriormente dessa pandemia? Como na família, numa empresa ou no poder público, você não tem como fazer mágica. Ou você aumenta a receita ou você diminui a despesa. Como nós teremos poucas alternativas para aumentar a arrecadação, o primeiro ponto é reduzir as despesas. É evidente que vai ter que, a partir de janeiro do ano que vem, fechar a torneira. Nós temos que ter uma redução drástica nos gastos a partir de janeiro, principalmente aqueles gastos que podem ser protelados mais para frente, até que se recupere essa arrecadação. Terá que ser feito um raio-x geral nas finanças do município, justamente para detectar aonde nós podemos melhorar a receita e tem margem para melhorar a receita sem onerar o contribuinte, sem onerar o cidadão. Nós temos, por exemplo, mais de 40 milhões de dívida ativa só em relação ao IPTU, que é um dos tributos municipais. Se nós elaborarmos uma estratégia para receber parte desses valores, já ajuda a dar um fôlego nas contas públicas. Nós temos os demais tributos do município que nós precisamos também verificar a questão de como que está a inadimplência, por exemplo, disso. Nós temos que, na outra ponta também, obras milionárias que nós temos, o que é possível, o que é ser protelado mais para frente, nós o faremos. Aquilo que é urgente e que o cidadão que vai ser beneficiado com aquela obra é algo urgente que ele precisa, vai ser dado continuidade, evidentemente. Aquilo que é possível ser segurado e ser executado mais para frente, assim o faremos. Nós temos que manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, sem dúvida nenhuma, sem prejuízo para as políticas públicas, né? A qualidade do serviço público tem que ser mantido, Marcilei, em qualquer momento. O eleitor, o cidadão, não quer saber se é época de crise ou não. Não quer saber se a prefeitura tem dinheiro ou não tem. Ele quer que a saúde tenha qualidade, que a educação tenha qualidade, que os serviços públicos tenham qualidade. Então, nós temos o desafio de manter a qualidade do serviço público e melhorar, e, ao mesmo tempo, não podemos e não vamos endividar o município, nem criar despesas desnecessárias, e aquelas que podem aguardar um pouco mais, temos a obrigação de fazer dessa forma, porque nós não podemos comprometer o orçamento do município sem esquecer que nós temos o fundão, né? Esse regime próprio de previdência em Pato Branco, que vai acabar onerando o município daqui a pouco. Nós temos que também tratar isso com muita seriedade, que pode se tornar lá na frente um problema para o orçamento do município. Os gastos com saúde pública podem se tornar um problema também orçamentário para o município. Algumas obras milionárias, algumas obras de grande vulto de contrapartida, também não é momento de serem executadas, é momento de ter pé no chão, de ter muita cautela e olhar sempre a população, principalmente aquela que mais precisa. Porque, veja bem, Marcilei, a política, o poder público existe para aquelas pessoas que têm necessidade dele. Muitas pessoas, muitos segmentos não precisam da prefeitura, se viram sozinhos. E aquelas pessoas que precisam da prefeitura, e essas são a prioridade. Então, para essas pessoas não pode faltar obra, não pode faltar investimento no poder público. Agora, aquilo que puder aguardar, infelizmente, o momento exige essa cautela, exige essa prudência, nós teremos que ter essa responsabilidade fiscal com o município. Agora, voltando um pouquinho para o pleito eleitoral de 2020, Polazzo, como que o DEM encara as eleições desse ano? A gente vê um movimento aí no Tribunal Superior Eleitoral, até o ministro
Barroso, quando tomou posse, na sexta-feira, ele falou que agora, nesse mês de junho, deve ser decidido o período das eleições. Como que o DEM, o partido que o senhor é líder na Câmara, mas é uma das representações aqui no município, encara esse período eleitoral? É um momento para pensar numa eleição postergada devido a esse período da pandemia que a gente vive, ou tem que ser mesmo no início de outubro? Como que vocês observam? Sim, nós encaramos isso com muita naturalidade, Marcelo, pelo seguinte: nós, o Democratas, nossa candidatura, nós estamos prontos, preparados para a disputa do pleito eleitoral. Até porque nós acreditamos que eleição não se faz em 2 meses. Nenhum candidato vira o melhor da cidade em 2 meses. Nenhum candidato vai estar preparado em 2 meses. A eleição é uma vida. O conhecimento público, o conhecimento que te credencia ser candidato ou não, é feito durante uma vida toda, não é durante 2 meses. Nesses 2 meses, você só vai apresentar para a população qual é a tua proposta. O que é que você pretende fazer em relação à saúde, em relação à educação, desenvolvimento econômico da cidade, enfim. Só vai fazer isso nesse período. Ninguém vai se tornar conhecido, vai virar bonzinho do dia para a noite. A eleição não é para isso, para transformar uma pessoa. Ninguém se transforma em 2 meses, a não ser que seja por interesse. O que credencia uma pessoa é o que ela fez ao longo de uma vida, né? É isso que vai credenciar a pessoa. Então, nós estamos preparados para uma eleição em outubro, estamos preparados para a eleição em dezembro, não importa quando seja, nós estamos prontos e vamos apresentar à população propostas, como eu falei anteriormente, eficientes para atender as nossas demandas. Agora, é importante dizer também, Marcilei, nesse raciocínio que você está mencionando, que a estabilidade política contribui também com a estabilidade econômica. Quanto mais turbulência política, mais você dificulta ou mais atrasa a estabilidade econômica de um país e, por consequência, de uma cidade também. Então, quanto antes resolver o pleito eleitoral, que as coisas se acomodem politicamente, mais a questão econômica também vai se normalizar com mais tranquilidade. Veja bem, vamos trazer para a nossa realidade local. Quanto mais postergar a eleição, mais fica esse ambiente de disputa, tomara a Deus que não seja agressivo esse ambiente, que seja um ambiente calmo, mas pode não ser. Então, quanto mais você postergar essa eleição, esse ambiente de turbulência política vai continuar por um período mais longo. Então, quanto antes você resolver a eleição, superando essa fase, as coisas começam a andar. Quem for o vencedor do pleito começa a planejar a próxima administração, os investidores do município, os empresários, enfim, começam a ter mais tranquilidade para também se planejarem, sabendo quais foram os compromissos daquele prefeito que foi eleito. Então, quanto antes tiver a eleição, mais rápido nós vamos retomar o crescimento a nível local. Então, a nossa opinião pessoal é de que a eleição seja ainda em outubro, dentro do prazo normal, mas que, se devido à pandemia postergar para novembro ou dezembro, para nós também não muda nada. O que eu acho que para a sociedade seria melhor o quanto antes, para que esse ambiente político se normalize o mais rápido possível. E quem que caminha faz esse caminho com o DEM nesse momento? O DEM vem conversando com quem para compor um grupo? Perfeito. Muito boa a tua pergunta, Marcelei. Nós estamos falando do município de 80 e poucos mil habitantes. No município desse porte, não há espaço para briga política, não há espaço para inimizades políticas, para grupinho A, B, C ou D. O município desse porte é fundamental e necessário que tenha união, porque é um município pequeno, não tem espaço para formar tantos grupos na cidade. Nós temos que ter essa união na cidade em prol da cidade. E diante desse raciocínio que nós entendemos que seja o ideal, nós estamos conversando com todos os partidos políticos. Está aberto a todos. Independente da ideologia partidária, nós temos já mantido contato com partidos de esquerda, de centro, de direita. Nós já conversamos com o partido do vice-presidente da República, ao partido, ao PT, por exemplo. Nós conversamos com todos os partidos políticos. Nós temos que ter essa decência e essa responsabilidade política de entender que todos vivemos na mesma cidade, de que todos podem contribuir com o crescimento da cidade. Inclusive, eu converso com todos os ex-prefeitos, eu tenho uma relação de amizade muito boa com o ex-prefeito, desde o Delfino Long, quando eu comecei na vida pública, passando pelo Paduan, pelo Alcine Guerra, pelo prefeito Viganó, prefeito Zucchi, os vice-prefeitos, os vereadores que passaram pela cidade. Inclusive,
em vencendo as eleições, eu vou buscar diálogo com todas essas pessoas, Marcilei, tanto todos os ex-prefeitos, os vencidos na eleição também, para que venham juntos, para que nós consigamos montar uma frente plural, em termos de ideologia partidária, em prol do crescimento da cidade. Nós não podemos continuar com briga pessoal. Esse não se dá com aquele, o fulano não se dá com o ciclano. Não temos espaço para isso. A vaidade pessoal tem que ficar em segundo plano, porque Pato Branco está acima disso, entende, Marcelo? Então, essa questão de ter briga não vai muito longe. Nenhum político consegue prosperar muito se ele tiver muitas inimizades políticas. E eu aprendi com meu pai que você não se deve perder a amizade por política. Então, felizmente, eu consigo conversar com todos os grupos políticos de Pato Branco, com todas as lideranças políticas de Pato Branco. Eu me relaciono muito bem com os outros pré-candidatos a prefeito, seja o Robson Cantu, seja o Gério, seja o André, seja o Toniolo, seja quem for, seja com o Grupo Guerra, seja com quem for na cidade. Tenho uma relação boa com todos eles, porque eu entendo que todos ou contribuíram com a cidade ou podem contribuir no futuro. Então, são todas pessoas importantes, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que também têm um nome a zelar na cidade, e nós não temos o direito, né, de falar mal de ninguém. Pelo contrário, nós temos que respeitar a todos, e é dessa forma que nós pretendemos conduzir o município por 4 anos, como eu falei anteriormente, sem a reeleição. Eu acho que 4 anos é suficiente para contribuir com a cidade, e depois, na sequência, nós temos também excelentes nomes, excelentes pessoas que podem contribuir também com o município. Já. Olá, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui com a gente nessa entrevista, um pouco que ainda é considerada inusitada, uma entrevista remota, mas que tende a ser uma tendência, que a gente comece a fazer mais entrevistas remotas, cada um no seu ambiente, mas que a gente possibilite a leitores, a assinantes, assistentes, pessoas que assistem, esse contato de um debate um pouquinho diferenciado. E além disso, Marcelo, eu quero agradecer a sua iniciativa, agradecer essa visão, né, do jornal fundamental, essa visão republicana, essa visão democrática de ouvir os pré-candidatos. É importante porque a população, principalmente agora em época de pandemia, precisa estar bem informada. Ela precisa conhecer as pessoas, os candidatos, o que cada um pensa, né? Que ninguém vai mudar do dia para a noite. Se a pessoa era boa ontem, não vai virar ruim do dia para a noite e vice-versa também, né? Então, é importante esse papel da imprensa, inclusive em relação à imprensa, Marcelo, nós temos esse privilégio de conduzir o município pelos 4 anos. A ideia é que nós tenhamos uma proximidade muito grande com a imprensa, que vocês saibam tudo o que está acontecendo no município, para que possam estar informando a população, não só de notícias de algo assim, depois que já está definido, já está pronto, uma notícia de alguma inauguração, de alguma obra, enfim, não só disso, mas que nós consigamos discutir os problemas da cidade também. Porque a imprensa, muitas vezes, é o primeiro canal de contato do cidadão. Ele procura a imprensa para reclamar de algo, para relatar um problema, relatar algo que está acontecendo na sua comunidade ou no seu bairro. E vocês da imprensa têm um conhecimento muito grande, advindo das pessoas, que podem contribuir muito também com o município. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Vocês estão de parabéns, e esse é o espírito que deve nortear toda a imprensa. Na verdade, é justamente essa visão que vocês estão tendo aí. Então, meus parabéns, meu reconhecimento pelo trabalho de vocês, que muito fizeram e muito fazem por nosso município, e também estou à disposição dos amigos de vocês aí sempre também. Já, muito obrigada.